A primeira pergunta que os meus professores fizeram para mim e para minha turma quando eu entrei na faculdade foi: por que você quer fazer medicina? Na primeira semana de aula, nós tivemos que responder essas perguntas quase todos os dias, não aguentava mais. E agora, 3 anos depois, ainda no curso, uma professora, há alguns dias, perguntou novamente por que nós estávamos fazendo medicina. Desde então, eu voltei a ficar um pouco mais reflexiva sobre quais são as minhas motivações e principalmente se eu tenho vocação para medicina. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, estou no sexto semestre de medicina e hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns pontos que envolvem o estudo e a prática da medicina, trazer algumas reflexões que talvez te ajudem a decidir se a medicina é ou não para você, se você tem vocação para essa área. Essa mesma professora que há alguns dias perguntou por que a gente está fazendo medicina, também acabou fazendo a pergunta: medicina é um dom? Aí poucas pessoas na sala levantaram a mão, sim, eu acredito que seja um dom. No meu caso, eu concordo que seja, porque um dom é uma inclinação natural e não dá para negar que algumas qualidades dão sim destaque para o estudante ou para o profissional médico, por exemplo, disciplina, empatia, foco. Só que as pessoas gostam dos extremos, né? Algumas pessoas disseram que medicina não é dom, é esforço, como se a gente tivesse que escolher um deles dois. E não, um não anula o outro. Eu creio sim que medicina é dom, mas também envolve esforço. Não adianta nada você ter uma predisposição natural para certas habilidades e não desprender o mínimo de esforço para exercitar esses dons, esses talentos que você já possui naturalmente. Outro ponto que eu vejo as pessoas falando é da medicina como um sacerdócio. Eu acredito que seja no sentido de que o médico é responsável por guardar um dos bens maiores de uma pessoa, que é a vida. Não é qualquer trabalho que um erro, uma negligência, uma falta de conhecimento pode acarretar na morte de uma pessoa ou então em aumentar o sofrimento alheio. Então, nesse sentido, é um trabalho que deve ser levado muito a sério. Nesse sentido, poderia ser um sacerdócio. Porém, eu já vi muitas pessoas, principalmente em época de cursinho, idealizarem a vida de um médico sem ter a mínima noção de como que é a rotina ou de quais são verdadeiramente as responsabilidades desse profissional. Então, nós precisamos ser realistas também. A medicina, ela exige muito de nós, física, mentalmente, emocionalmente. Cada vez mais o mercado de trabalho fica competitivo, cada vez mais é mais difícil trabalhar pouco para receber muito dinheiro. Eu sei que ainda vale a pena, não é qualquer profissão que um recém-formado ganhe pelo menos R$ 5.000. E ainda tem a questão do prestígio social, mesmo que seja menos do que era antigamente. Então, é uma profissão, sim, que tem retorno, que tem sua recompensa, mas nós precisamos colocar na balança as cargas e as responsabilidades que envolvem tudo isso. Ter as pessoas no seu estado mais vulnerável se achegando a você e confiando em você para que você solucione o problema delas. Então, garanta que primeiro você tem essa inteligência emocional, você sabe cuidar muito bem primeiro de si mesmo antes de querer cuidar do outro. Eu não entendo muito bem o que as pessoas querem dizer quando falam que a medicina deve ser encarada como um sacerdócio. Eu sei que sacerdote na Bíblia é aquela pessoa que apresenta um sacrifício. Então, fazendo essa comparação, nós que nos prestamos, nos dedicamos à medicina, acabamos tendo que nos sacrificar de certa forma em prol do outro, né? Abrir mão um pouco de nós mesmos para olhar para o problema alheio, para a doença do outro. Então, até que ponto você está disposto a se sacrificar em prol do exercício dessa profissão? Você está disposto a abrir mão de tempo com a sua família, tempo com as pessoas que você ama, tempo para você mesmo para descobrir quais são seus hobbies e tantas outras coisas que você quer aprender? É claro que isso não é tão extremo. A medicina ela não vai te tirar todo o tempo da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas esse é sim um ponto que nós precisamos levar em consideração na escolha da profissão. Eu estou no terceiro ano e eu sinto que quanto mais tempo eu passo estudando aqui na medicina, mais conteúdo eu preciso saber, maior responsabilidade e menos tempo eu tenho para estudar tanto conteúdo e principalmente para relembrar o que já foi estudado. Mas voltando à questão do dom, pare e pense um momento quais seriam para você as características ideais do estudante de medicina ou do profissional médico ideal. Se você pensou em características como dedicação, foco, empatia, disciplina, saiba que todas essas características podem ser desenvolvidas ativamente trabalhadas, porque nós não nascemos com elas prontas, né? O que chamamos de dom é uma inclinação natural, mas provavelmente isso foi influenciado e incentivado por seus pais, pelo ambiente onde você cresceu, mas tudo isso, até a empatia, pode ser exercitada, pode ser aprendida. Recentemente eu fiz uma revisão bibliográfica, né, um estudo, e era sobre a saúde mental dos estudantes de medicina. E eu li um artigo muito interessante chamado The Devil is in the Third Year, que seria algo do tipo O Diabo está no terceiro ano. Se eu achar esse artigo, eu coloco o link dele na descrição. E basicamente a conclusão foi que o nível de empatia dos estudantes de medicina decaía no terceiro ano. Então, até o terceiro ano eles tinham níveis ali altos de empatia, e no terceiro ano isso começava a cair. E muitos outros estudos que eu analisei também indicavam que estar, principalmente até o terceiro ano, mas do primeiro ao terceiro ano,
era um dos fatores de risco para esse estudante desenvolver mais estresse e mais ansiedade. Eu achei várias informações interessantes estudando esse tema de saúde mental de estudante de medicina. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, porque pode ser que eu traga um conteúdo mais específico sobre esse assunto. E para você não perder, continua me acompanhando por aqui. Então, se você acha que o estresse da medicina só pega lá para o final da faculdade, ou então para quem já é formado, não é bem assim. A fase de adaptação, de sair do cursinho para a faculdade, causa um certo estresse, a gente muda o nosso jeito de estudar, as cobranças são diferentes. Eu vi uma frase esses dias que dizia que o melhor médico não era aquele aluno que fechava todas as provas na faculdade, era aquele aluno mediano, que tinha notas boas, mas que tinha algumas habilidades, algumas características pessoais que o destacavam entre outros profissionais. Eu super concordo com essa lógica. Desde o início do cursinho, de certa forma, nós somos pressionados a desenvolver um tipo de inteligência emocional. Nós precisamos aprender a equilibrar o quanto a gente se dedica, mas sem deixar que sejamos consumidos tentando atingir essas metas acadêmicas. Eu também não acredito que tem como você ser uma pessoa plena, totalmente realizada e satisfeita, se você não olha para os seus sonhos, se você não reconhece com muita sinceridade quem você é, qual é o estilo de vida que você quer ter. Todo esse autoconhecimento vai impactar não só na sua escolha pela medicina, mas também futuramente da sua especialidade, de todo o plano de carreira que você quer construir. Então, esse tipo de pergunta que os professores fazem bastante do porquê você quer medicina, é muito importante porque nos estimula a ter em mente com bastante clareza quais são os nossos motivos de fazer o que a gente faz todos os dias, de por que eu estou levantando da minha cama e indo estudar esses assuntos e indo para essas práticas. Então, se você já faz medicina e ainda não tem esse motivo claro, pare um pouco e reflita, porque ter as nossas motivações em mente nos ajuda ao longo do processo. Tem dias que a gente se sente mais desmotivado, que a gente está para baixo, e lembrar do porquê a gente começou, ou então qual recompensa a gente vai alcançar, nos ajuda a levantar e a continuar nos dedicando. Então, para te ajudar nessa reflexão, eu vou responder um pouco do que a medicina significa para mim. Não dá para negar que ainda existe a questão da segurança financeira. É uma profissão que eu consigo estudar um assunto que me interessa, eu gosto bastante dessa área médica e biológica, e também ganhar um bom dinheiro com isso, ajudando também outras pessoas. Eu gosto bastante do leque de opções que a medicina me traz. Então, algumas especialidades você pode escolher trabalhar em contato mais direto e frequente com o paciente, outras especialidades não têm tanto esse contato. Existem várias áreas que eu posso escolher dependendo do meu perfil. Isso é uma coisa muito interessante do meu ponto de vista. Mas, acima de tudo, a medicina, ela sim simboliza para mim uma missão de servir ao próximo e deixar também que isso me aperfeiçoe como pessoa. Eu peço a Deus que Ele me ajude a amar mais as pessoas a cada dia e que Ele me dê humildade e me dê acesso a todo o conhecimento que eu preciso para trazer um impacto positivo no mundo. Como cristã, eu não posso colocar a medicina num pedestal, fundamentar toda a minha identidade nisso, como eu vejo algumas pessoas fazendo, mas ela é para mim uma das formas mais bonitas de glorificar o nome de Deus, e a gente pode até ir mais fundo nesse raciocínio. Curar os doentes é uma forma de reverter um dos grandes impactos que o pecado trouxe ao mundo. Então, praticar a medicina, de certa forma, é contribuir com o plano de redenção de Cristo para a humanidade. Então, quais são as lições desse vídeo? Entenda suas aptidões, seus dons, a sua vocação, como quiser chamar, mas também seja realista, não deixe as suas idealizações te impedirem de ver a realidade como ela verdadeiramente é, e seja bastante sincero sobre qual é o tipo de vida que você tem e o que você gostaria de ter. Esteja pronto para dar uma resposta completa e sincera sobre por que você optaria pela medicina, porque entender as suas motivações vai tornar o caminho muito mais fácil de ser percorrido. E para os meus amigos cristãos, não se esqueçam de colocar tudo diante de Deus, pedir que Ele crie em você um coração humilde e que te permita viver os seus estudos e a sua profissão de uma forma que glorifique e que agrade a Ele. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha trajetória na medicina, como eu estudei para o Enem, quais foram as minhas notas, estratégias e até a minha experiência com a medicina do Paraguai, dê uma conferida nessa playlist que está aqui do lado, pode te interessar. Se você quer ouvir um pouco mais sobre vocação do ponto de vista cristão, esse vídeo aqui pode ser muito interessante para você. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso, se a medicina é para você uma vocação, um dom. Eu vou gostar muito de ver outros pontos de vista e até a próxima.